Graça e paz, irmãos e irmãs, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas mais uma vez, né, ao nosso bate-papo comunitário da leitura do Evangelho de Marcos. Mais uma semana em que Deus nos dá da sua graça e nos dá a oportunidade de continuarmos essa leitura que tem sido uma bênção, tem sido edificante para nós e para aqueles que têm nos acompanhado e que depois reverbera também aqui nas quintas-feiras, presencialmente. Se você nunca participou, é daqui da região, é da cidade, é do bairro, vem participar com a gente. Você que é da igreja, venha, rapaz. Né, Fernando? Vem participar do culto de quinta-feira. Tem um pessoal que está perdendo. Boa noite, Isso, Wagner. Boa noite, irmãos e irmãs. É bom estar com vocês aqui mais um dia, partilhando da palavra de Deus. Espero que o Senhor venha, através da sua bondade e misericórdia, revelar a sua palavra ao nosso coração e nos inspirar novamente, né? Amém? Amém, mano, amém. Mais uma vez, com a ausência do mestre. Hashtag Abandonou. abandonados. Exato, abandonou. Segunda vez seguida. Hashtag abandonados. Pois é. Estamos magoados. Brincadeira. Ele tá na luta aí, tá na labuta. E o Renato é uma benção. E que Deus abençoe ele. Amém, mano? Vamos agradecer a Deus, vamos orar. Amém. Porque hoje a gente continua capítulo 11, hein? Ó, avançamos. Meu Deus. Avançamos mais um capítulo do Evangelho de Marcos. Mas manda ver. Oremos. Pai, te agradecemos pela leitura da sua palavra. Obrigado por esse tempo de reflexão, por esse tempo de, ó Deus, de estudarmos o texto bíblico. Muito obrigado, Pai, por essa rica oportunidade que temos. Abençoe a todos os nossos irmãos e irmãs que estarão conosco, que estão conosco, ó Deus, participando desse momento tão especial. Pai, que essa mensagem chegue nos corações, nas vidas das pessoas e que cause impacto, transformação, esperança, Pai, na vida de todos, no nome de Jesus. Eu te agradeço. Amém. Amém, mano. Amém. Amém? Amém. Amém. Você faz o resumo? Eu faço o resumo? Eu faço, para deixar. Não, quer tomar meu ministério? Não. Esse é seu. Pouco que sobrou ainda. Esse é só seu. Maravilha. Semana passada nós falamos então do texto, né, do capítulo 10, a última perícope ali, que é sobre o cego Bartimeu, né, esse homem cheio de fé, né, que ouviu falar de Jesus e ao ouvir falar de Jesus o Nazareno, mesmo estando ele à margem do caminho, né, ou marginalizado em seu tempo, ele clamou por Jesus, né? Ele ouviu falar que Jesus de Nazaré passaria por ali, então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a gente sabe pela leitura do texto que Jesus teve misericórdia de Bartimeu. Mas tem uns detalhes interessantes ali, né? Jesus é acompanhado por uma multidão, a priori essa multidão tenta silenciar o Bartimeu, mas o clamor de Bartimeu faz com que Jesus pare, e nessa parada de Jesus, Jesus pede que chamem aquele que clama por ele. E aí aqueles que antes tentavam silenciar, de repente, depois da ordem de Jesus, começa: ânimo, homem, levanta, o mestre está te chamando, né? E aí a gente viu que ele, num salto, lança a capa de lado, se coloca de pé e dirige-se até Jesus, né? A gente abordou um pouco dessa capa, que era o tudo que esse homem tinha. Diferente do jovem rico, ele teve disposição de largar tudo que ele tinha, tudo que ele conhecia, tudo que era a vida dele, para se colocar diante de Jesus. E Jesus faz uma pergunta para esse homem, que é a mesma pergunta que ele faz para Tiago e João, né? O que você quer que eu te faça? E esse homem então fala: Senhor, mestre, Rabone, eu quero ver. E Jesus então fala: vai em paz, a sua fé te salvou, a sua fé te curou. E esse homem, com a visão restabelecida, ou
pela primeira vez, porque a gente não sabe se ele é um cego de nascença, se Tem isso. foi durante a vida que ele perdeu a visão. O fato é que ele enxerga, e depois que tem seus olhos abertos, ele toma a decisão de seguir Jesus pelo caminho, pela vida. E foi um pouquinho disso que a gente discutiu, esse resuminho de 1 minuto, 2 minutos aqui. Não tem como abordar tudo que nós abordamos, né? Nós abordamos questões sociais, né? Algumas coisas que estão no texto e nas entrelinhas do texto. Então, se você não viu, tá aí nosso convite, volta lá, você vai ter um pouquinho mais do que esse resumo que eu estou trazendo para nós. E aí a gente chega no capítulo 11. Capítulo 11, que na minha Bíblia traz assim, a entrada triunfal. Vamos ver o que tem de triunfal nessa entrada de Jesus em Jerusalém. E o capítulo 11 é esse capítulo que vai narrar essa entrada e que vai narrar os primeiros passos de Jesus ali nessa última semana dele em Jerusalém. O texto diz assim, capítulo 11: Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está diante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam-lhe: o Senhor precisa dele e logo devolverá. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto o desamarravam, alguns dos que ali estavam lhes perguntaram: o que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito, e eles os deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. No dia seguinte ele volta. Mas por enquanto vamos ficar aqui na entrada triunfal. Sim. O capítulo 11, como você mesmo disse, Wagner, ele vai agora dar um salto, né? Um salto no desenvolvimento de toda a narrativa. Me parece que a jornada ela já está sendo direcionada, né? Meio que para um fim. Sim, sem dúvida. Né? A gente já vê a descida, né, da estrada acontecendo aqui, justamente por conta do que se sucederá daqui para frente, em especial com esta entrada de Jesus em Jerusalém. Primeiro a gente tem que levar em conta que existem muitas apresentações sobre o que representa essa entrada triunfal. Existe muito ceticismo e existe muito excesso de interpretação alegórica do texto aqui. É mesmo? Fala aí para nós. Cada um interpreta de um jeito, cada um entende isso numa dimensão profética, outros não entendem numa dimensão profética. O fato de Jesus conversar com os discípulos e falarem: olha,
vão até a casa de tal fulano e tal, em tal lugar, em tal região. Para alguns pesquisadores, Jesus já tinha falado com essas pessoas antes e deixado tudo certo, para depois voltar, enviar os seus discípulos até lá. Esses são alguns pesquisadores mais céticos em relação ao que aconteceu aqui, por conta... Vamos se converter esses caras aí. Eu também acho que devem se converter. Tô brincando. Não, Toda pesquisa é válida. Toda pesquisa é válida, mas tem umas que são muito... a tentativa de querer combater a narrativa que ela é sem explicação. Numa perspectiva da ciência ou científica, ela não tem muita explicação. Não. Mas se para fazer ciência precisa de fé, o pessoal precisava ter fé para ler esse texto também, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Mas voltando ao texto, Jesus, então, ele se aproxima de Jerusalém. E até eu dava uma lidinha aqui para me lembrar de uma situação, que essa região de Betfagé, né, ela possui uma estrada, e foi nessa estrada que ela liga Betânia, onde Marta e Maria se encontram com Jesus, né? Ela é uma estrada importante na narrativa, na história de Jesus, na história bíblica. Mas Jesus, ele se encontra, então, ele se aproxima de Jerusalém, né? E junto ao Monte das Oliveiras, Jesus envia 2 dos seus discípulos para algo que ele meio que vai contradizer toda uma lógica, uma forma de pensar, uma forma de entender a vinda do Messias. Existe por detrás o entendimento do Messias que vem restaurar todo o poder, toda a força de Israel como nação, devolver a glória de Israel através do seu líder supremo agora, que é esse ungido, que é esse Messias. Sim. Só que o que Jesus vai fazer aqui é o oposto. É o contrário. É subversivo. Ele está numa direção, a forma com que ele se comporta, e aí eu uso essa palavra porque de fato ela é tão minuciosa, é diametralmente oposta do que eles esperavam como o cara que viria para ser o libertador de Israel. É isso aí. É oposto àquilo que eles esperavam. Eles esperavam um Messias militar, guerreiro. Cavalo branco. Exato. Eles esperavam, lendo, né? Isso, eles não tinham ainda. Mas imagine eles lendo o Apocalipse e o texto dizendo que ele vem montado no cavalo branco. Não, é esse aqui que eu quero. É esse aqui. O do jumentinho, não. Exato. E tinha essa lógica de triunfo das guerras. Sempre que havia uma guerra e um rei voltava das suas guerras vencedor, tinha todo um aparato, né? Tinha todo uma liturgia de recebimento desse rei vitorioso. Sim. E eles não vinham em jumento. Não. Eles não vinham... Por mais que fosse um jumentinho 0 bala aqui, né? Que nunca tinha sido montado. É que tinha me parece que... Eu lembro agora aqui, você falando... me parece que tem uma questão pedagógica relacionada ao aluno recém convocado para catequização, né? Em que esse aluno agora ele senta para aprender e ele não tem acesso a nenhum tipo de informação a não ser aquela que virá daqui para frente. Então, essa oportunização de se viver algo novo a partir daquilo que nunca foi experimentado até então. Eu me lembrei agora dessa menção que um texto faz, né? A respeito desse jumentinho aqui. Mas o fato é que o texto está dizendo que Jesus vai chegar para os seus discípulos e vai falar o seguinte: olha, vocês vão até a aldeia que está diante de vocês e logo ao entrar encontrarão preso um jumentinho. Como Messias,
ele tem essa capacidade Sim. preditiva, né? De prever, Sim, né? sim. De predição, predição seria a palavra, né? Sim. Ele tem essa capacidade no meio pentecostal, né? De revelação, né? Sim. De revelação. E o texto vai desenvolver de uma maneira que não tem aqui o que explicar Não, ele é ou muito lugar. narrativo, né? É. Ele é Jesus orientando. Por mais que Jesus já conhecesse essa região de Betânia, porque se a gente pensar na leitura dos evangelhos, a gente vai ver que Jesus era muito amigo de uma família que vivia em Betânia, né? Uhum. Lázaro, Marta e Maria eram desse lugar aqui. Sim. Então era uma região de fato conhecida de Jesus. Agora, é inferência a gente dizer que ele sabia de antemão, por conhecimento, por ter ido lá e visto. É inferência. Total. A narrativa só nos apresenta a perspectiva do autor, da comunidade de Marcos, que está falando, ó, Jesus disse desse jeito, vai lá vocês dois, vocês vão encontrar, vocês vão soltar, e se alguém questionar que vocês estão pegando o jumentinho, você só fala o seguinte, não, é pro meu mestre, mas nós vamos devolver, né? Porque a priori parece que é um roubo, né? Uhum. Ó, vai vocês dois lá e roubam um carro, que eu quero entrar de carro em Jerusalém, né? Porque era o que tinha de transporte. Sim. Né? Uma das possibilidades. Mas é interessante que o texto diz, ó, o Senhor precisa dele, mas logo ele devolve, né? Ele não vai ficar com ele para sempre. Vai ser só por um instante, só para um propósito. Então, essa entrada de Jesus, pensada por Jesus, arquitetada por Jesus, ela tem essa ideia de desconstruir a lógica de poder. Sim. A lógica de que, olha aí, o Messias chegou, nisso que você falou, um cavalo branco, né, com poderio bélico. Não tem isso na entrada do Messias, Jesus o Cristo. Jesus, então, vai por essa porta da subversão. Deixa eu mudar a lógica. Se eles acham que é assim, não vai ser assim. A ideia desse jumentinho é essa ideia mesmo de simplicidade, né? O meu reino é diferente dos reinos dessa terra. O meu reino é um reino de simplicidade. O meu reino é um reino muito mais simples do que esses reinos bélicos, esses reinos que se medem pela força. A força do reino de Jesus, ela é baseada no amor. Né? Então, acho que nas entrelinhas tem um pouco dessa lógica com essas figuras aí do jumentinho. Sim. E é interessante, então, que o texto, né, depois de Jesus indicar a eles, aos seus discípulos, né, se acontecesse algum problema, vocês vão dizer o seguinte, o Senhor precisa dele, né, como você disse, né, e logo mandará de volta para cá. Ok? Sim, logo devolverá. Ponto. E o texto então continua, né, na sequência, nos dizendo que então foram e acharam um jumentinho preso junto ao portão do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Essa cena é bem... Achou um cavalinho amarrado lá, foram lá, soltou. E o soltou, tal, desprenderam. Alguns dos que estavam ali reclamaram. Nem todo mundo entendeu o que estava acontecendo. Não. Até porque é estranho mesmo, né? Chega dois desconhecidos na região ali de Betfagé e Betânia. Uhum. O pessoal se conhece. Aliás, eu acho que as pessoas até sabiam que era o dono do jumentinho, né? Sim. Aí chega dois desconhecidos, amarra e sai andando. Gera estranheza, né? Sim. Exatamente. Aí a leitura do texto, então, ela mostra, então, agora as pessoas perguntando, né, o que está acontecendo, né? O que estão fazendo soltando o jumentinho? Eles, porém,
responderam conforme as instruções de Jesus. Se a gente pode falar, e a gente pode pensar no mistério aqui, existe tanto mistério que trata-se do reconhecimento de Jesus, ou das pessoas que acabam olhando para Jesus, e de alguma forma esse olhar faz com que haja essa revelação de transformação. Pessoas se achegam até Jesus e são tocadas por suas palavras. A gente tem agora aqui um toque diferente, que é o toque da obediência e da submissão. Porque os discípulos de Jesus, eles vão se submeter às ordens de Jesus e obedecer exatamente como Jesus havia dito para eles fazer. Eles não se desviaram para a direita, para a esquerda, tentar achar um subterfúgio, tal. O texto está dizendo que eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Eu suspeito, Wagner, que quando a gente faz as coisas conforme as instruções de Jesus, as coisas dão um pouquinho mais certo, né? No entanto, é isso que dá mesmo. Os caras deixam eles ir, né? Nem questiona mais. E esse é um ponto, né? De nós conseguirmos nessa, que a gente falou no último episódio, nessa jornada, né? No caminho. No caminho, agora se submeter ao mestre que está nos guiando no caminho. Sim. E isso é maravilhoso, porque ele de fato é o pastor. Jesus é o pastor que nos guia. E nós, como ovelhas, estamos trilhando, sabe, essa peregrinação, caminhando nessa peregrinação, e a gente tem que se sujeitar a ele. Sim. E o problema é que quando a gente resolve não se sujeitar a ele, a gente muda o caminho da peregrinação e da jornada cristã. Pega uns atalhos que não são tão atalhos assim, né? Nos nossos atalhos não tem jumentinho. Não. Nos nossos atalhos tem cavalo branco, tem capa de rei, espada na mão. Nos nossos atalhos não tem esse tipo de experiência aqui. Não tem. Tem o nosso eu, os nossos egoísmos, né? As nossas vontades. Exatamente. E não a orientação crística de Exatamente. Jesus, né? E é uma dificuldade para a gente viver isso, né, Wagner? Sim. Por isso Jesus deixou o Pai Nosso para a gente. Claro. O Pai Nosso traz a gente para esse lugar de discípulo, de pessoa que reconhece que precisa do Pai, né? Que precisa do pão e que precisa que a vontade dele seja feita aqui na terra como é no céu, né? Então, por isso ele nos deixou o Pai Nosso, para entender que o melhor caminho é o caminho de Jesus. O melhor caminho é o caminho do discipulado de Jesus, né? E quando a gente esquecer disso, recorre à estrutura do Pai Nosso, à oração do Pai Nosso. Ela vai te ajudar a te colocar no caminho de novo, no trilho de novo. Que é o centro, né? Exatamente. É o caminho central. Exato. O caminho das margens é onde as pessoas estão que não deveriam estar. Não deveriam estar. Agora, estar no caminho do centro com Jesus é se submeter às suas orientações. Sim. É dizer, olha, tá bom, eu aceito o que o senhor tem para mim. É para ir na cidade, para entrar na casa, eu vou virar direita, esquerda e vou encontrar o jumentinho? Que papo de doido, né? Mas o fato é que tem um desfecho, porque eles voltam com o jumentinho. Versículo 7, eles trazem o jumentinho a Jesus, põem sobre o jumentinho aqui fala mantos, né? Coloca ali capas, né? Capa, e Jesus monta. Eu tava sela, né, que se usa hoje em cavalo. Não tinha sela, então colocou ali um pano, alguma coisa, Jesus senta sobre esse jumentinho. E aí o texto vai acrescentando elementos, né? Ele vai falar que muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos, e os que iam adiante dele, os que o seguiam, gritava algo, né? Mas essa cena de preparação, dele montar no jumentinho, de colocarem
panos e ramos pelo caminho, isso é uma saudação daqueles que voltam vitoriosos. Opa, Né? opa. Isso é uma maneira de receber aqueles que voltavam vitoriosos de suas batalhas. Né? E Jesus tem essa imagem, mas ele não vem armado até os dentes. Me parece que na história, isso me lembro de fato, que Simão, o sacerdote, no século II a.C., Simão Macabeu, ele travou uma guerra, e nesta guerra, essa experiência dos ramos, me parece que aqui está indicando essa batalha de Simão, o sacerdote, lá na luta dos Macabeus, no século II antes de Cristo. Então você tem aqui uma representação conhecida de uma vitória Sim. de um sacerdote importante para o povo de Israel, importante nesse contexto do segundo século, que agora que está reverberando na pessoa de Jesus em uma outra situação, em outras circunstâncias, e aqui eles estão estendendo os seus ramos e reconhecendo a vitória da mesma forma que reconheceram a vitória do Simão, sacerdote, lá o Simão Macabeus, sacerdote, lá no segundo século. Né? Isso é bem interessante, essas reaproximações, né? E para o povo judeu isso é muito vívido, né? Para a gente hoje, se a gente não estuda história, não vai saber dessa guerra. Sim. Né? Agora, o que é curioso é que Jesus não vem de uma batalha física, né? Não. Jesus vem de uma batalha espiritual. Jesus vem ampliando a ideia do reino de Deus. Aliás, ele vem ensinando o que é o reino de Deus. Que não é esse reino onde se pega em armas, onde se luta, onde se cumpre com a expectativa dos seus contemporâneos, que queriam que tirasse Roma do poder, né? Que queriam que tirasse esse império que impôs os seus costumes, as suas regras, mas Jesus não. Jesus vem de uma outra maneira e ele é reconhecido por aqueles que têm ouvido, seguido, como esse Messias. E há um clamor por esse povo. Sim. Né? Emitido por esse povo, que talvez aqui o ponto alto desse texto, que é o Hosana. Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi. Hosana, Hosana nas alturas. Sim. Né? O Hosana, a gente sabe que é uma manifestação de louvor, né? E ao mesmo tempo é um pedido de ajuda, de socorro. Exatamente. Né? Então o povo está clamando pelo Messias, pela chegada dele. Né? Ao mesmo tempo que a gente te louva e a gente diz que tu és bendito, porque você vem no nome do Senhor, bendito é esse reino que você vem trazendo, que sobrepõe a paz, só que na ideia de muitos ainda é essa sobreposição à base da força e não na base do amor. A ideia de Hosana, né? Ela no primeiro momento ela tem essa expressão de salva-me. No entanto, que o que se recupera aqui pode ser o Salmo 118, 25, que vai dizer assim: ó, salva-me, Senhor, nós te pedimos, ó Senhor, concede-nos prosperidade. Então, num primeiro momento, Hosana é reconhecido como esse clamor, como você mesmo disse, né, de salvação. Só que ele entra também na dimensão de uma palavra de louvor, porque não é só o reconhecimento, não é só o reconhecimento da minha necessidade, mas também é o reconhecimento daquele que vem e que tem esta capacidade de salvar-me. Porque é interessante que o texto está dizendo, e a gente pode observar a seguinte cena, Wagner. Essas pessoas todas estavam nos seus trabalhos. Sim. Não houve um chamamento, um anúncio,
o rei, o Messias vai passar aqui. Não foi arautos na frente anunciando, né? Ó, Não. Tá chegando o Messias. Não. A galera estava trabalhando. O texto diz para nós aqui, versículo 8: muitos estenderam suas, que era seu? Suas capas, mantos. E outros espalharam ramos que tinham Tirado. cortado nos campos. Ora, tudo que eles tinham aqui eram elementos sociais, comerciais, elementos que indicavam a sua sobrevivência, que estava relacionado à sua forma de existir, à sua forma de ser. Então, quando eles pegam os seus ramos, que era um produto do seu trabalho, e agora eles estão aqui colocando aos pés de Jesus, ou no caminho, né, onde Jesus iria pisar, né? Esse hosana que tem esse duplo sentido, né, de salvação e de louvor. Mas eu acho que aqui tem muito mais a ver com clamor de salvação do que propriamente de louvor. Sim. Na cabeça dos que estão fazendo, tá? Sim. Não na narrativa em si, né? E eu acho que assim, na nossa leitura, dá pra gente também entender que isso se mistura, né? Total. Se mistura total. Contudo, pode ser que há essa idealização de um salvamento, né? Sim. Salva a gente, tira a gente debaixo desse reino romano. Por quê? Porque bendito é o reino vindouro, né, do nosso pai Davi. Ou seja, tem essa lógica assim, de uma sobreposição desse reino de Davi, que é um reino guerreiro, que conquistou Jerusalém, né? E o reino que se mantém na profecia, né? Exato. Então vamos tomar de volta aquilo que é nosso, né? Agora, se mistura com esse louvor, se mistura com esse reconhecimento do Jesus Nazareno, desse humilde que entra montado em Jerusalém num jumentinho, né? Então há uma mistura de louvor, há uma mistura de desejo desse reino, até de forma bélica. Agora, que Jesus não cumpre com essa expectativa. Jesus não cumpre. No entanto, se Jesus tivesse a intenção de cumprir com essa expectativa bélica, de depor esse reino instituído dos romanos, ele não ia em direção ao templo. Ele não ia para o templo. Ele ia de frente ao exército romano. Ele ia para as praças para criar tumulto. Não, ele vai para o templo. E é tão interessante que o texto está dizendo que bendito o reino que vem. O reino de quem? O reino de Davi. É o reino do pai Davi. Do pai daquele que foi profetizado e que agora se manterá firme, florescerá novamente. Nosso pai. Então, para estas pessoas aqui, Davi é esse pai. Sim. Jesus está representando o que a ideia que estava presente sobre Davi, de ser esse, como você disse, esse general. Agora, esse todo-poderoso, né? Hosana nas maiores alturas. Quando o texto aqui vai dizer, e Jesus entrou em Jerusalém, no templo, nós devemos nos lembrar que se a gente observar os outros evangelhos, o evangelho de Mateus e de Lucas, e aqui nós temos surpreendentemente também no evangelho de João, a entrada triunfal, ou seja, está presente nos 4 evangelhos. Mateus e Lucas já colocam Jesus dentro do templo, fazendo tudo aquilo que você já disse que vai fazer, falando a respeito da casa do meu pai, que é casa de oração. Sim. Mas em Marcos vai entrar uma outra narrativa que nós vamos falar semana que vem. Semana que vem. Né? Uma outra narrativa largada, não. Que, olha, essa é uma narrativa que vale a pena a gente gastar um certo tempo com ela, porque desmistifica um monte de coisa. Ah, sem dúvida. Inclusive que Jesus bateu nos outros, né? Não bateu em ninguém. Exatamente. Mas o texto do jumentinho, né, é um texto que acontece
para dizer que a vinda de Jesus e o reino de Deus não é como as pessoas esperavam. Simples assim. E aí eu vou usar a sua frase. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Jesus não vem cumprir com a expectativa do povo. Não. Jesus Dos religiosos? Não. E isso se aplica a nós também. Às vezes a gente cria expectativas em relação a alguns momentos da nossa vida, alguns eventos da nossa vida, e a gente acha que Deus tem que agir de tal maneira, e ele age de uma maneira totalmente oposta, né? Então Jesus vem aqui nesse texto mostrar que ele não vem cumprir com as expectativas erradas daqueles que esperava o reino de Deus, né? Mas o reino de Deus é esse onde Deus reina, mas em amor, na pessoa do Evangelho, na pessoa de Jesus, né? E Jesus vai então, chega em Jerusalém e dirige-se ao templo. Ele não cria nenhum problema para as autoridades locais, ele não cria nenhum problema para os religiosos nesse momento. Então, mas esse é um ponto, quando você chegou num detalhe que eu havia me esquecido, e de fato está presente na narrativa. Diferente de outros episódios, de outras manifestações de Jesus públicas, né, que geraram embates, controvérsias, indisposições, esse é um episódio, esse é um evento que ninguém reclama e ninguém se queixa. Não. Porque ele é completamente absurdo. Ele é absurdo. Sim, sim. Ele é absurdo. Ele, inclusive, dá respaldo, né, para os mestres, para os sacerdotes. Nós vamos ver isso depois, ali mais para... Porque aqui é um dia. No outro dia, ele vai para o templo e faz uma limpeza. Ali, os caras já ficam doidos, porque assim, ó, ontem esse cara chega aqui como um rei. Hoje ele vem aqui e faz essa bagunça, entre aspas, né? A gente precisa matar ele. Só que eles tinham medo também. Lógico. Por quê? Porque o povo estava com Jesus. Como é que eles iam chegar em Jesus e matar Jesus e prender Jesus, sendo que o povo protegia Jesus? Porque o povo estava reconhecendo que ele era, de fato, o Messias. Por mais que, às vezes, eles misturavam a ideia desse Messias bélico, eles tinham consciência já de que Jesus vinha cumprindo com o checklist do Messias, né? E ele vinha curando, e as pessoas viam nele essa pessoa do Messias, né? Mas deixa esse diálogo aí, essa reflexão para a semana que vem. A gente se aprofunda por conta dessa limpeza do templo. Mas quando ele chega no templo, nesse episódio que a gente está lendo da entrada triunfal, tem um detalhe curioso que chamou minha atenção quando eu lia, que diz que Jesus observou tudo à sua volta, mas como já era tarde, ele foi para Betânia com os 12. Nos outros não fala isso, viu? Não. Só aqui que fala isso. Exato. Mas olha que curioso, ele chega diante do templo. Obviamente, ele viu toda essa cena que ele vai combater no dia seguinte, e que nós vamos refletir na próxima semana, mas ele se contém. Ele observa tudo, o texto diz, à sua volta. Mas era tarde e ele vai se acomodar em Betânia. Sim. E com ele os 12. Eu fico imaginando, e aí é imaginação mesmo, o que foi que Jesus observou? O que foi que ele pensou? Né? Ele deve ter olhado e falado assim, é tarde, eu não vou fazer o que irei fazer agora. O fato é que ele, depois dessa entrada, depois de ser recebido pelo povo, com hosana, com louvor, ele se acomoda nisso e se retira, né? Isso mostra algumas coisas para nós também, que tem momentos que a gente tem que se retirar. Tem momentos na vida que é melhor o silêncio. Tem momentos na vida que a gente se retira, se cala, ora e volta no outro dia, né? A gente já sabe, porque a gente já leu,
que ele volta no outro dia. E ele tem ações nesse outro dia. Mas, como diz o Evangelho, tem coisa que basta a cada dia o seu mal. Jesus cumpriu com o propósito desse dia, dessa entrada. Ele já transmitiu com tudo isso uma mensagem. E o outro dia basta as consequências do outro dia, né? Eu fiquei imaginando o que ele observou. Ele observou que ele vai encarar no outro dia, mas não era a hora de abrir a boca, não era a hora de agir, ele só observou. Eu acho que isso tem algumas coisas para nos ensinar também, que tem hora que a gente tem que só observar, esperar o momento certo de falar, de agir. No ponto de vista de Jesus, ou daqueles que servem a Jesus, acho que essa é a frase correta, né? A gente volta para o tema da sujeição e submissão às suas orientações. Nós precisamos estar sensíveis, Wagner, sabe, ao que Jesus inspira em nós. Jesus traz inspirações ao nosso coração. Sem dúvida. E às vezes a gente é tão marrento, né, com as nossas convicções, e tem hora que Jesus está falando para você, olha, dá um passo para trás, sim, observa só, não entra na cidade, entra na cidade, encontra tal coisa. Você diz, não, senhor, não. Isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Olha, a gente já passou por muitas fases na nossa crença, né, Wagner? Sim, ixi. A fase de querer encontrar sentido para todas as coisas e explicação lógica para todas as coisas. Se nós estamos falando do ponto de vista da fé, nem sempre haverá lógica e sentido. Não. Nem sempre. E é nessa dimensão que a gente tem que transitar. Na submissão e na dependência de Deus, sabendo observar, sabendo dar o passo correto, na hora certa. E assim o texto, hoje de maneira muito simples, quer transmitir essas verdades para o nosso coração. É isso aí. Amém? Amém, mano. Eu acho que a gente... Por hoje, sem mais delongas. Né? Por hoje, sem mais delongas. É isso. Acho que, como diria, se fosse naqueles tempos, né? Eu diria assim, o Senhor me deu a palavra até aqui só. Para não ficar nas minhas palavras, eu vou ler aqui. O Senhor me deu até aqui, irmãos, estou encerrando, Deus abençoe, tchau. E encerrava mesmo, não dava nem tchau. Né? Fecha a Bíblia desde o púlpito. Eu até entendo quem faz isso, tal, mas olha, quando você faz isso, meu irmão, agora vamos para a aula de homilética, né? Não foi só que o Senhor te deu até ali, é que você também não tinha mais conteúdo. Essa é a realidade. Aí falta conteúdo, a gente utiliza o quê? A expressão, até aqui o Senhor me deu. Para espiritualizar a coisa, para dar um ar de espiritualidade. Para espiritualizar. Não, faltou conteúdo mesmo. E não é feio falar 30 minutos, não é feio falar 20 minutos. Opa, não é feio pregar 15 minutos. Se você está inspirado, pregue em 1 hora que o Deus vai fazer o que ele fará em 15 também. Exato. Esse é o ponto. Eu tô falando muito ponto, né? Exato. Chega. Mas é isso, mano. Eu acho que a gente se encerra por aqui, porque é isso que o texto tem a nos revelar. É óbvio que se a gente ler novamente e gravar amanhã, a gente vai ter também outras percepções, né? Mas por hoje tá bom, tá de bom tamanho. Muito bom. É isso aí. E você é nosso convidado, como eu disse no começo, eu digo agora no final. De quinta a gente continua reverberando aquilo que a gente grava aqui numa toada só, né, de uma vez só. Mas na quinta não, na quinta mais pessoas refletem sobre o texto, participam. Então você é nosso convidado. O que a gente não fez, eu acho que no último episódio, vamos fazer agora. Contribua na nossa denominação, na nossa igreja. Dá like no nosso canal. Ó, Dalton, você viu? Que o Fernando, hein, meu? É porque ele tá meio dodóizinho, né, Dalton? Você sabe disso, então tô fazendo às vezes aqui, porque ele tá meio dodóizinho.
já se esforçou bastante para estar aqui hoje, né? Só pela graça, só Jesus na causa. Foi um dia de hospital o dia inteiro, né? Mas graças a Deus o Fê tá aqui. Não só comigo, tá, gente? Calma. Não desejo melhoras pra mim nesse momento, tá? Sim. Mas correndo com meu papaizinho e é isso aí. Deus é bom. Amém, mano. Amém? Vamos orar? Sim. Pai, nós oramos no nome de Jesus, agradecidos por Jesus, agradecidos por tua boa palavra. Amém, Pai. Agradecidos porque a tua palavra sempre vem de encontro a nós e cumpre com o propósito dela em nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, a darmos ouvidos à tua voz, mesmo quando não temos a total compreensão, mas que o teu Espírito nos conduza, Senhor. Amém, Pai. Que a gente possa estar sempre debaixo das tuas mãos santas e abençoadoras. Ajuda-nos, ó Deus, a clamar por ti. Hosana nas alturas, Hosana, bendito é aquele que vem. Ajuda-nos, ó Deus, Sim, Pai, a clamar a ti por salvação, por ajuda, pois é isso que esse trecho do teu evangelho nos ensina. Sim, Deus. Ajuda-nos a nos acomodarmos e a agirmos e a falarmos, ó Deus, no momento adequado, segundo a tua boa vontade. Pedimos a tua bênção sobre nós, sobre os nossos irmãos e irmãs. Sim, que Pai. Em nome de Jesus, ouvirão todos, essa Pai. reflexão, que haja um tempo de edificação aos nossos irmãos e irmãs para a glória do teu nome. Pedimos a tua bênção sobre a vida do Fernando, do pai do Fernando, sobre as nossas famílias, sobre a vida da minha mãe, do meu pai, que a bênção do Senhor seja sobre eles, que haja bálsamo do Senhor na vida dos nossos pais, Senhor, para a glória do teu nome. Pedimos mais uma vez também pelos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que haja esperança, restauração e vida, Senhor, vida para os nossos irmãos pós essa tragédia. Oramos agradecidos a ti, Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe vocês. Deus Um abraço. abençoe. Fiquem na paz. Amém. Tchau, tchau.